Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal! Sextou! Sexta-feira! Estamos aqui, eu e a minha querida Marina, para estudarmos Allan Kardec, através das pérolas da Revista Espírita. Seja muito bem-vindo a esse nosso momento de estudo, de reflexão, de aprendizado com Allan Kardec, e que a sua sexta seja maravilhosa, que o seu final de semana seja estupendo e que a sua semana seja cheia de bênçãos e iluminação. Então, antes de qualquer coisa, quero deixar o meu abraço para os nossos queridos Silvia e Delson, que nos acolhem aqui nos estúdios da Web Rádio Cristo Consolador, para tendo essa possibilidade de aprendermos juntos. Minha querida Marina. Olá, gente. Inclusive, é sábado, porque para eles é no sábado, não na sexta. É verdade. Mas, oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, para quando vocês estiverem vendo isso. Muito bom ter vocês aqui mais uma semana e vamos estudar um pouquinho. Pessoal, é que nós estamos gravando isso aqui de madrugada. É sexta-feira, 7 horas da manhã. É de madrugada. Eu ainda não terminei de fazer o download da alma. Mas muito bem. Vamos começar. Eu já vou convidar o nosso mais importante parceiro nesse nosso momento de estudo, para o nosso momento de prece inicial. Mestre Jesus, olhando para esta imagem que hoje se apresenta na tela, onde você, olhando com tanto carinho, né, nesta representação artística, nesta pintura, que busca a representação de uma imagem que foi construída durante séculos, independente se o real era assim ou não, mas como é assim que temos de memória, pelo menos por essa construção, e vendo você olhando para essa criança que nos representa dentro da nossa infantilidade, dentro dos nossos momentos de fugir de ti, dos teus ensinos, das tuas reflexões, dos teus exemplos, nós te pedimos, fica conosco, segura em nossa mão e não nos permite desviar-nos do caminho. E mesmo quando, por rebeldia, por teimosia, por ignorância, retirarmos a nossa mão da tua, fica conosco, para que possamos, no momento do despertamento, ser o primeiro a quem vamos ver. Por isso te agradecemos, querido Mestre, pela paciência, pela compreensão, pelo amor que tem por nós, desde sempre, ou mesmo desde o dia em que recebeste a incumbência e aceitaste de ser nosso guia e modelo. Por isso eu te digo, muito obrigado, querido Mestre. Muito bem, querida Marina. Como foi a sua semana, do último sábado até hoje?
Foi bem interessante, na verdade. Eu descobri que eu estava já no ritmo do texto para o estudo para essa semana, porque, para quem não sabe, que eu não comentei, mas eu terminei a faculdade agora e eu resolvi focar numa área que eu gosto, que é a parte de pintura, a parte de arte, né? Aí eu, casualmente, abrindo o tema dessa semana, arte pagã, arte cristã e arte espírita. Então, me surgiu uma dúvida. O que na verdade, é colocado como arte nesse meio que a gente vai tratar aqui, né, nesse texto? O que é, de fato, assim, a definição de arte, que acho que é um bom jeito da gente começar o tema, e também como que o Kardec ele vai tratar essa questão de arte, né, dentro do espiritismo. São minhas duas questões. Eu acho que eu tenho que ligar para a Silvia e para o Delcio, eles deixam o programa ficar por umas 10 horas seguidas. Porque, assim, a primeira coisa que a gente tem que... Vamos tentar entender o que de fato é arte, né? Curiosamente, quando você vai no dicionário ver o que é arte, eu não vou dizer que é a palavra que mais tem definições, mas eu não lembro exatamente quantas aparecem no dicionário, mas é mais de 20. Mais de 20, não lembro quantas, mas são muitas definições. Desde quando uma criança está fazendo bagunça, você está fazendo arte, né? Até as suas definições mais ancestrais, né? E aí, você vai encontrar diversos conceitos, tá? Qual a diferença entre um conceito e uma definição? O conceito é a sua forma de compreensão, porém fundamentada. Se você não fundamenta, é opinião. Quando você fundamenta, através de pesquisas, através de estudos, você tem um conceito. E quando você tem vários conceitos, e esses conceitos apresentam uma unidade, não na sua totalidade, não precisa todo mundo entender exatamente igual, mas quando você tem uma diretriz, e você junta essas diretrizes num enunciado, você tem uma definição. Uhum. Okay. Então, você vai ter definições de arte dependendo da área do conhecimento. Faz sentido. Então, você está na faculdade, você faz um curso de artes, talvez é onde possamos encontrar o mais próximo de uma definição mais ampla e geral. De um modo geral, aí eu vou me permitir, né, partindo dos estudos da arte, mais, vamos dizer assim, mais acadêmicos, isso não quer dizer que aquele artista que não sabe sequer ler, que nunca foi numa escola, a compreensão dele não esteja correta ou não esteja condizente com o que a universidade vai falar. Até porque a universidade também vai beber na fala dessa pessoa que não tenha, talvez, conhecimentos escolares, não saiba ler, não sabe escrever, mas tem uma produção artística gigantesca. E eu posso citar um exemplo de um poeta paraibano, uma potência da poesia, que já desencarnado, o nosso querido Patativa do Assaré. Assim, a obra deste homem é espetacular, para mostrar o Nordeste, para mostrar a realidade do homem da seca, as realidades nos seus diversos aspectos. E aí eu uso esse exemplo porque em entrevistas que eu ouvi dele, enquanto ele ainda estava encarnado, enquanto eu estava vivo, a sabedoria dele sobre a produção artística. Então, a gente tem esse olhar. De um modo geral, e aí eu vou me permitir juntar isso que os grandes nomes da arte falam, né, na compreensão deles, poderíamos dizer que a arte, ela representa a própria capacidade de representação da realidade que o indivíduo tem. Então, são representações, quando você fala da materialidade daquilo, um quadro, por exemplo, um poema, por exemplo, os movimentos de uma peça de dança. Você trabalha com dança, a palavra é peça, né? Você faz um ensaio, você pega uma música e traduz aquele movimento. Você tem uma peça, né? Uma coreografia, né? Uma coreografia, perfeito. É bom falar com quem entende. E aí você tem essa representação do real a partir do olhar, a partir da lente do artista.
E isso está diretamente vinculado, e aí foi por isso que eu fui estudar arte, porque como eu estudo cognição, processo de aprendizado, eu estudei bastante o processo criativo. Então, pode-se dizer que das capacidades humanas, essa capacidade de representar a realidade, essa capacidade de expressar o mundo real, está relacionada diretamente à capacidade criativa. E é aí que o espírito imortal está presente. Porque capacidade criativa é uma capacidade, é um atributo, é um potencial, podemos falar assim, do espírito imortal. Então, de um modo geral, e aí eu falei com as minhas palavras, né? Provavelmente se você pegar um livro sobre arte, você vai encontrar outra forma de ser dito, mas quando você faz a análise, de um modo geral, quando se fala de arte, você está falando dessa capacidade de expressar o mundo como você o compreende. Tá. E Kardec tratou isso de alguma maneira? Tratou. Esse próprio texto que você cita, pessoal, aí na Revista Espírita de dezembro de 1860. Pelo que a gente tem observado, o mês de dezembro tem sido um mês assim, muito ricos, né, na produção. Pois é, né? Final de ano ali tá pegando fogo. Acho que Kardec foi juntando as coisas boas e disse assim, vou deixar para o final do ano, presente de Natal. Presente, pois é. Antes da gente mergulhar, até porque o título é Arte Pagã, Arte Cristã e Arte Espírita, Marina, é importante a gente entender uma outra definição. Assim, até o século XIX, meados do século XIX, isso que a gente conhece como ciência era responsabilidade da filosofia. Então, a filosofia, ela desenvolvia, ou os filósofos desenvolviam ferramentas para a investigação do mundo real. Quando a gente vai para a história da filosofia, antes da filosofia, quando se fala antes da filosofia, estamos falando de filosofia grega, né? Que é a forma grega de conhecer a realidade. Por isso que na sua área de atuação, que é a área das letras, ou em qualquer área do conhecimento, você, quando vai estudar a história daquela área, vai sempre começar por filósofos gregos. Por mais que você remeta a outros, mas são esses filósofos que vão dar a formato dessa área do conhecimento como a gente tem hoje, pelo menos o formato originário. Então, pode-se dizer que quando os filósofos começavam a analisar qualquer coisa, eles criavam essas ferramentas. Vamos dar um exemplo. Qual é a ferramenta da filosofia? Qual foi a ferramenta que a filosofia criou para conseguir entender o que hoje é a matemática? A lógica. Então, para entender, para compreender vamos pegar o exemplo, você dança, você cria coreografias. Então, se você cria coreografias e você quer expressar uma ideia que está presente, por exemplo, numa música ou num cenário da natureza, quer dizer, você vai fazer arte, você vai criar isso a partir de um conjunto de informações que você tenha para dar uma ideia. Então, vamos imaginar o balé, né? Ele é igual a K-pop? Tem elementos. No caso, o K-pop tem alguns elementos, mas não é igual. Mas ambos são danças. Sim. Você pode... vamos imaginar, você vai num jardim, onde você vê flores, você vê pássaros, você vê insetos, você vê o sol, você pode ver um momento de chuva dentro desse jardim, e você vai expressar esse jardim, às vezes nem precisa do cenário. A dançarina, né, a artista, transforma aquele cenário em movimentos e pode ser uma apresentação, uma coreografia para o balé, que pode ser o balé clássico ou o balé contemporâneo, já são diferentes. Como é que se sabe que é clássico e é contemporâneo? Chegamos lá. E do mesmo modo, pode-se criar uma coreografia com o K-pop. Como é que um professor, vamos supor que você montou 3, mesmo cenário, você criou um para o balé clássico, um para o balé contemporâneo e uma para K-pop. E aí você vai apresentar para um professor para que o professor avalie. Quando você terminar de apresentar, sem você ter dito nada, ele vai dizer assim, olha, a coreografia do balé clássico, olha, muito legal, eu vou sugerir isso para o balé contemporâneo.
Se você fala, como é que ele vai identificar? Pelo que você falou, pelas características inerentes a cada uma das coreografias. Uhum. Na filosofia, foi criada uma ferramenta, ó, para estudar estas características, que tem como definição a ideia de a ferramenta da filosofia, ou a área da filosofia, porque se tornou uma área do conhecimento, para estudar o belo, para estudar a expressividade artística, para estudar as representações artísticas. Isso chama-se estética. Ah, tá. Ah, faz sentido. Então, o que é que nós temos? Quando você pergunta se Kardec, né, como é que ele vai trabalhar essa ideia da arte pagã, da arte cristã, da arte espírita, ele, como eminente filósofo, ele vai buscar na filosofia essa ferramenta, a estética, que vai trabalhar as características. Então, o que de fato definiria uma arte espírita? Será que existe uma arte espírita? Porque para existir uma arte espírita, você vai ter que ter uma estética espírita. Ou uma estética para artes, para a arte. E é isso que ele vai trabalhar nesse texto. Como é que funciona aqui? Você pode ler a pergunta? Posso. Porque você pode pegar o primeiro parágrafo e a pergunta, só para dar sentido, pessoal de casa. Ok. O meu parágrafo diz desde a parte na sessão? Sim, sim, só para o pessoal se localizar. Uhum. Na sessão da sociedade de 23 de novembro, tendo se manifestado espontaneamente o espírito Alfred D. Como que lê isso aqui? Você. Isso aí. Foi-lhe dirigida a seguinte pergunta: a pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia inspiram-se sucessivamente nas ideias pagãs e nas cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã haverá algum dia uma arte espírita? Veja como Kardec, alguém pode perguntar, mas o Kardec está trabalhando estética? A própria pergunta me demonstra isso. Se a estética, ela estuda as características, o que faz Por que é balé clássico e balé contemporâneo? Quer dizer, é a estética que tem a forma de compreender as duas, entendê-las, dizer, essa é clássica, essa é cristã. Então, o que está na base da estética são as características essenciais de cada coisa, para saber se são iguais, se são diferentes. Pintura, escultura, arquitetura. Isso é estética? Não, isso são formas de expressar a arte. Uhum. E a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias. Então, quando ele fala das ideias pagãs e das ideias cristãs para caracterizar as formas de expressão da arte, ele está falando da estética. Ele usou a estética para identificar a diferença da arte pagã e da arte cristã. O que seria a arte pagã? Aquela que não é cristã. E o que seria a arte cristã? Aquela que é cristã. Então, o referencial aqui de saber se é ou não é, para saber a diferença, é o cristão, certo? É o ser cristão. Então, você tem uma arte pagã antes do cristianismo, você tem uma arte cristã pós-cristianismo, e ele está perguntando para um espírito, numa evocação, que é um tema que a gente vai estudar depois, a opinião dele sobre a arte. Quer dizer, tem a arte pagã? Teve. Tem a arte cristã? Tem. Será que depois dessa vai ter uma arte espírita? Se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas surgiu essa pergunta, é porque eles estão querendo saber assim, qual é a estética espírita? Se é que tem, né, no caso. Se é que tem. E se tem, ou melhor, para que a gente pudesse pensar numa arte espírita, quais deveriam ser suas características para ser espírita? Aí eu já vou te dizer o seguinte, antes da gente mergulhar no texto, porque, pessoal de casa, a resposta está aqui. São duas características que vão definir a estética espírita. Aí que, por conseguinte, se tiver isso presente, nós vamos ter arte espírita. Aí eu já te antecipo, Marina. Você já viu música psicografada? Não.
música psicografada tem muita coisa, tem muita produções, tal, com gravações de CD e tudo, de músicas, composições, que foram trazidas por espíritos, numa psicografia, numa psicofonia, que foi gravada, foi transcrita, aquilo virou música. Eu participava, e hoje ainda tenho muito vínculo com o Lar Espírita Maria de Nazaré, onde um espírito chamado Irmão Luiz, o querido Luiz, ele foi um músico, um cantor, compositor brasileiro, né? E ele, através da nossa querida e saudosa Neilda Cardoso, né? Trouxe várias músicas que foram, depois, por inspiração, por outro médium, aí por inspiração, montada a composição, e isso foi gravado, gerado um CD com essas músicas. Então, podemos dizer que essas músicas, elas representam arte espírita? Num primeiro momento, não. Por quê? Porque a estética espírita está baseada em duas características. Eu só vou saber se essas músicas são arte cristã, arte pagã ou arte espírita, pela sua estética, pelas suas características. Mas não foi o espírito que trouxe. Então, nós estamos falando de arte mediúnica. Pela própria característica da produção, onde um espírito vem, usa um médium e passa a sua composição. Então, isso é arte mediúnica, dentro de uma estética. A mesma ideia da pintura, né, psicográfica, que não pintura. É esse nome, mas enfim. Pintura mediúnica, como Kardec fala, a psicoptografia foi um nome que veio depois. Kardec falava em pintura mediúnica, né, médios pintores. Como médios escreventes, como médios falantes, médios audientes. Depois é que surge psicografia, psicofonia, tudo mais. No primeiro momento era médio escrevente. Quando o livro dos médios é escrito, aí você tem psicofonia, psicografia, né? E aí se usou como parâmetro para psicopictografia, pictografia de imagem, de pintura. E aí, então, quando a gente mergulha no texto, é importante identificar isso. E aí, qual foi a resposta do Espírito? Esse próximo parágrafo. Fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. O que há de mais aéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Então, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo, a arte espírita será a borboleta. Perfeito. Aqui, pessoal, não é, quando ele fala do verme, não é menosprezando a arte pagã de maneira nenhuma. É a metáfora do surgimento do verme, da lagarta, né? E até ela se tornar borboleta, dentro desse processo de evolução. Então, a única coisa que o Espírito não está fazendo aqui é menosprezando a arte pagã. Ele está dizendo que a arte espírita vem da arte cristã e a arte cristã vem da arte pagã. Então, o pagão aqui não é menosprezar, é simplesmente a adjetivação de um período antes do cristianismo, né? Essa ideia do batizado, do pagão e tudo mais. Então, aqui nós não podemos ver, como às vezes hoje se fala, fulano é pagão, isso é depreciativo, e não é o caso aqui, tá certo? Simplesmente a adjetivação de uma estética da arte diferente da estética do cristianismo. E aí, Marina, nós vamos identificar no texto duas características essenciais. Eu não sei na sua tradução, mas logo depois dessa resposta tem um parágrafo um pouquinho longo. No final desse parágrafo tem assim: a arte cristã teve de inspirar-se. Você achou? Achei. Lê para mim esse finalzinho aí. A arte, ela não fala cristã, mas enfim, nessa versão do Wikipedia. A arte necessariamente teve de inspirar-se nessa fonte tão fecunda para a imaginação. Mas para levar-se até o sublime do sentimento, faltava-lhe o sentimento por excelência, a caridade cristã. Essa parte? Perfeito. Pode continuar. Tá. Os homens só conheciam a vida material. A arte procurou, antes de mais nada, a perfeição da forma. A beleza corporal era, então, a primeira de todas as qualidades.
A arte apegou-se a reproduzi-la, a idealizá-la, mas só o cristianismo estava destinado a ressaltar a beleza da alma, da alma sobre a beleza da forma. Assim, a arte cristã, tomando a forma na arte pagã, adicionou-lhe a expressão de um sentimento novo, desconhecido dos antigos. Perfeito. Então, inclusive nesse primeiro trechozinho que você leu, a gente tem a primeira característica da estética da arte espírita, a caridade cristã. Ele fala que a arte cristã, tanto a arte cristã quanto a arte pagã, ela estava fundamentada nessa construção, né, do humano, principalmente a arte cristã, porém, faltava-lhe o sentimento por excelência, a caridade cristã. Então, isso quer dizer que a primeira característica, que eu falei que são duas que Kardec traz aqui no texto, porque isso aqui é o comentário de Kardec sobre essa resposta. Não é porque é produção mediúnica que é arte espírita. Ele não coloca isso aqui como uma característica. Tá? O que vai determinar, a primeira característica, é que essa produção artística tenha, na sua essência, a representação, a expressividade, a expressão da caridade cristã. E aí, para quem está acompanhando o texto e quiser ter uma definição de caridade, porque nós muitas vezes estamos fazendo a caridade, mas não estamos sendo caridosos, e muitas vezes estamos fazendo atos de bondade e achando que estamos sendo caridosos e não estamos. A caridade, conforme entendia Jesus, está na resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos. O famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, essas são características fundamentais para a estética da arte espírita. Se o poema traz, por exemplo, desunião, qualquer que seja o tema, mas ela traz desunião, ela pode ter sido psicografada por qualquer um, ela pode ter sido criada por qualquer um, pode falar na palavra espiritismo em cada frase do poema ou da música, mas ela não é espírita. Não é considerado arte espírita porque peca pelos seus próprios fundamentos estéticos. Falta a caridade cristã, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. São características fundamentais para a fraternidade. É isso que nós vamos identificar. E aí a gente já começa a pensar. Tem a segunda característica, que essa é a mais fácil, né? Como é que a gente identifica isso? Uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Porque como que eu vou identificar numa música? Se tem a parte da caridade cristã. Bom, aí o primeiro ponto é esse. Qual a definição de caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O próprio Livro dos Espíritos, principalmente na terceira parte e na quarta parte, ele vai trabalhar a aplicação das leis em nossa vida. Isso quer dizer, a aplicação do ensino do Cristo em nossa existência. Né? A terceira parte, leis morais, e a quarta parte, penas e consolações. Quando nós fazemos o estudo dessa obra, em conjunto com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é algo que as pessoas não se deram conta ainda, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra a ser estudada em conjunto com o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos diz o quê e o Evangelho diz como. Diz como. Então, quando a gente faz esse estudo em conjunto, você começa a ter claro, na tela da consciência e na tela da memória do dia a dia, as condutas que representam essas três palavras, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é a bondade, é ser bom, é ser caridade, para com todos. Todos, todos, todos. E aí Kardec desenvolve estudos
eu vou pegar um exemplo para ficar fácil o pessoal procurar. Viagem Espírita, 1862, os 3 discursos. Em especial, o último discurso que ele fala da caridade, na sua especificidade. Caridade material, caridade moral, por exemplo, a prece como caridade, e ele segue nessa análise. Então, Marina, como é que a gente identifica isso? Pelo estudo, principalmente, da obra kardeciana, e pelo estudo do próprio Evangelho, porque Jesus traz os apóstolos, né, os discípulos que escreveram, os evangelistas, trazem o ensino vivo de Jesus. E aí eu passo a ter uma compreensão na tela da consciência, na memória do dia a dia, do que seria essa caridade. Quando isso acontece, fica muito fácil quando você lê um texto, um poema, você ouve uma música, você vê um quadro, onde esse quadro remete à minha imaginação à ideia de estar presente na caridade. E é a caridade cristã. Como assim, Enzo? Mas não é tudo caridade? Não. Dentro da ideia de estética, que trabalha as características, a caridade cristã é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, é uma rodinha muito bem feita que Kardec deixou a gente meio sem saída. Na verdade, é para não dar errado, né? No sentido assim, ó, isso aqui, gente, não inventa, basicamente. Eu não sei se você vai lembrar, eu vou falar do número, que é para o pessoal anotar, questão 614 do Livro dos Espíritos. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Perdão. Você tá com o seu Livro dos Espíritos aí? Tô. Pega aí ele. Qual questão? Perdão? 614. É isso que você falou. Tá tão fechadinho. Ou tá dentro ou tá fora. Tipo isso. Achei. Lê a pergunta. É a primeira pergunta da terceira parte, né? Que é a dos caracteres da lei natural. Que se deve entender por lei natural? Que se deve entender por lei natural. Lê. E a resposta a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Entendeu? Quer dizer, tá aqui. Lei natural. Se encaixe nela e é feliz. Saia dela, infeliz. Pois. Então, quando Kardec busca a caridade cristã, ele tá dando uma delimitação de como deve ser feita essa caridade, de por que ela deve ser feita, que é o mais importante. Então, a primeira característica da estética da arte espírita não é a produção mediúnica, porque aí na produção mediúnica você pode ter um poema totalmente pagão, né? Ou um poema eminentemente cristão. Só tem um outro detalhe. Então, tudo bem, isso. Já que a caridade cristã é um elemento da estética espírita, e o próprio cristianismo tem a sua arte, então como é que eu vou saber se é um poema da arte espírita, é uma pintura arte espírita, e não é arte cristã? Porque a caridade cristã, então, seria um elemento presente para as duas? Sim. Sim. Pelo menos me parece, né? Não, mas você está certa, está certa. Antes desse tópico, então, quer dizer, é uma característica antes da caridade cristã. Tem um tópico que aí eu acho que no meu ele está separado em 2 parágrafos, talvez no seu esteja um parágrafo só. Ele diz assim, está mais ou menos no meio. Representada pela borboleta. Eu lembro da parte agora. É que ela está usando, a Maria está usando a tradução do Kardecpédia, que não, é praticamente o mesmo texto, mas aí às vezes os autores, os tradutores fizeram uma divisão diferente dos parágrafos. E ele diz assim... Manda bala aí que eu acho, eu vou vendo. Porque o Alfred Musset, ele disse assim, fazendo uma metáfora, a arte pagã é o verme, a lagarta. A arte cristã é o casulo.
A arte espírita é a borboleta. Aí ele diz assim, aí Kardec comenta, representada pela borboleta, a arte espírita, inspirar-se-á nas vaporosas e esplêndidas paisagens da existência futura que se desvenda. Quando Kardec fala da vida futura, ele está falando da vida de espírito. Não é a vida após a morte, é a vida de espírito. Eu posso, estando encarnado, viver a vida futura. É só eu, enquanto encarnado, viver como espírito imortal. Respeitando, obviamente, a condição de encarnado. Sim. Deleitará a alma que a arte cristã havia tomado de admiração e de temor. Porque ele vai explicar, olha, a arte cristã, ela já fala do mundo espiritual, da realidade do espírito. Só que aí, ou as pessoas ficam admiradas ou ficam com medo. E como a doutrina espírita, ela desvenda o mundo espiritual, ela desvenda a realidade do espírito imortal, é como criança que tinha medo do bicho-papão. E aí você tornou-se adulto e entendeu que o bicho-papão é uma metáfora justamente para causar medo na criança. E é o que o Espiritismo faz. Ele desvenda, ele desvela, ele revela, né, o mundo espírita, a realidade do espírito imortal conforme ele é. Será o canto de alegria após a batalha. Tornamos-nos cristãos, uma estética de arte que gera essa admiração e esse temor. Agora, uma arte que parte da arte cristã, porém desvendando a realidade imortal, de modo a trazer deleite. É o descanso, é a alegria após a batalha. Por isso que ele traz essa característica antes, que é a característica essencial da estética da arte espírita, como característica essencial da arte espírita. Mostrar a vida futura, a imortalidade. Porém, baseada na caridade cristã. Ele dá meio que uma resumida, né, não é como se fosse nosso futuro, mas assim, do jeito que deveriam ser, talvez, as coisas. Ou pelo menos exemplificar, né? Aí, Marina, eu sei que você está pensando nessa pergunta, que eu sei que você fica cuidando do pessoal de casa, né, assim, para ajudar o pessoal de casa a entender. Sei que você vai estar pensando assim, Enzio, dá um exemplo. Dá um exemplo. Eu poderia pegar algumas coisas, mas eu vou pegar o bem conhecido, né, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente já tiveram contato, e se não tiveram, eu sugiro que realmente se deem o prazer, espiritualmente falando, desse presente. E quem já fez, o faça, refaça, né, novamente, agora com esse olhar. Nós temos uma vasta, ampla e riquíssima literatura mediúnica. Aí eu vou pegar dentro da literatura mediúnica. Ah, Enzio, então quer dizer que a arte espírita é só a arte mediúnica? Vou insistir nesse ponto. Não. Não. A arte espírita não é necessariamente arte mediúnica. Porque a Marina, como eu disse, atua na dança, e ela pode pegar um romance, né, não mediúnico, ou um romance mediúnico, e transformar esse romance num espetáculo de dança, né, num estilo que lhe é confortável, e apresentar esse romance através dos movimentos. E ela conseguir mostrar essa expressividade do mundo espiritual com fundamento na caridade cristã através dos movimentos. Então, uma coreografia com fundamento e com estética na arte espírita. E a Marina não está fazendo isso mediunicamente, ou pode estar, porque ela pode estar sendo inspirada pelos espíritos que
que foram bailarinos, que foram coreógrafos, que foram criadores de coreografias, que vão estar inspirando ela. Kardec vai colocar no item 182 do Livro dos Médiuns a mediunidade por inspiração. Então, quer dizer, o que vai caracterizar que o espetáculo que ela constrói é um espetáculo com estética espírita é apresentar o mundo espiritual, a realidade espiritual, a vida futura. E aí, veja bem, será o canto de alegria após a batalha. Então, é uma apresentação que vai fazer com que as pessoas saiam ali e saiam com fé nessa imortalidade. E aí eu vou pegar o exemplo dos 5 romances de Emmanuel. São obras lindíssimas, belíssimas, riquíssimas. Quando você termina a leitura de um dos 5 romances, e aí eu vou pegar, por exemplo, o romance Ave Cristo, que conta a história de um pai, de um espírito que ainda se mantém ligado, um espírito já evoluído, um espírito da segunda ordem, já vivendo em planos muito evoluídos, mas ele tem um carinho muito grande por um grupo de espíritos, e em especial por um que foi filho dele, numa encarnação, que é o Tassiano. E aí estamos falando do personagem Quinto Varro. E ele pede para retornar, ele reencarna, a espiritualidade dá 100 anos para ele voltar. Agora você tem 100 anos para tentar ajudar seu filho, se conseguir, né? E no decorrer da história, já dando aqui um spoiler, o próprio filho mata o pai. Né? E aí o Quinto Varro diz assim, poxa, mas não tem como ajudar? Eu disse, não, foi te dado 100 anos, você só ficou metade, pode voltar se quiser, você faz o que você quiser. Mas eu já vou te dizer, vai ficar mais difícil. E ele volta. Então, quando você pega um romance que mostra um contexto como esse, primeiro, o ir e vir nos processos reencarnatórios, né? Quer dizer, você vem, você passa por uma situação, ele é morto de uma forma muito triste, vamos dizer assim, e ele volta para o mundo espiritual, aí pede, volta de novo para cá, reencarna inclusive com limitações físicas. E aí a gente vê que o processo reencarnatório não são etapas separadas, é um estágio só. Quando eu vou lá, eu venho cá, quer dizer, a alma, nessa continuidade desse processo, onde você vai e vem, como estudar, e você sai de férias, depois você volta para continuar os estudos, dentro de um curso de tantos anos. As encarnações são os períodos. E você vai para o mundo espiritual, descansa um pouquinho, se prepara e volta para continuar, até finalizar o curso, que é chegar à perfeição. E aí, isso nos emociona, isso nos estimula, dentro da ideia de imortalidade. Então, não é porque o Ave Cristo, os 5 romances são mediúnicos, são psicografados, que estão encaixados, né? Estão acomodados na estética espírita, da arte espírita. Mas é porque, primeiro, eles mostram para a gente, eles trabalham em nós a realidade imortal, como algo que diz assim, Marina, a tua vida é cheia de desafios, mas saiba que se você vencê-los, que na verdade os desafios estão dentro de você, se você se vencer, é isso que você vai encontrar após terminar essa etapa. E você não vai ser obrigada a mudar de escola, de faculdade, né? Você não vai sair da faculdade boa e para uma faculdade mais difícil, porque você não consegue avançar. O tal do expurgo. Então, isso é o que traz, de fato, essa caracterização como arte espírita. Nossa, então, teoricamente, em poesia e nessa área, às vezes pode ser até mais difícil de identificar, porque se não tiver bem explícito, se ele às vezes usar outros termos para descrever, para quem principalmente não é acostumado a ler poesia, vai ser um pouco, acho que, mais complicado, né? Porque caridade você pode até achar, mas às vezes essa representação da realidade imortal que vai ser mais caótico. E por isso não sei, é literalmente só uma ideia.
Não, não, a sua ideia está perfeita. E é por isso que a gente volta àquele ponto. Para a gente conseguir, de fato, ter um olhar mais preciso sobre arte espírita, ou é só arte cristã, ou é só arte pagã, e não é desmerecendo, não é que essa é mais que aquela e tal, porque o que seria da borboleta se não fosse a lagarta? São estágios, né? São só São estágios, estágios. exatamente, são estágios. Veja um exemplo. Eu vou pegar aqui um poema de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier. Antes de lê-lo, veja só, quando pegamos Amélia Rodrigues, contando as passagens do Cristo, nas suas 10 obras, em alguns textos foram publicados nos livros publicados pela Mansão do Caminho e pelas outras editoras de diversos espíritos, com texto de Amélia Rodrigues. Mas, principalmente, vamos pegar ali os 10 livros que foram publicados com os seus textos. É arte espírita na essência. Porque não está só contando passagens da vida do Cristo. Está nos demonstrando a realidade da imortalidade da alma através dos seus ensinos e nos concitando, nos estimulando, nos chamando, nos convocando para viver essa caridade cristã. Por outro lado, você pega Humberto de Campos, também com diversos contos, né, muitos contos, né, Humberto tem uma publicação mais extensa do que a da Amélia Rodrigues, pela psicografia do Chico. Você pega um livro como Boa Nova, veja, o estilo literário é diferente. Uhum. Mas a estética é da arte espírita. Olha só. E aí eu vou pegar um poema de Maria Dolores, que tem como título Lembrança de Coragem, para a gente identificar. É mediúnico? Mediúnico. É espírita dentro da estética da arte espírita? A gente só vai saber depois que ler e identificar. Por isso não tem outro jeito, Marina. Temos que estudar Kardec, porque Kardec é que nos desfaz essas discussões sobre as reais características do que de fato é a doutrina espírita, os princípios fundamentais a respeito da imortalidade da alma. Tá, mas, Enzio, mas eu não sou espírita e eu acredito na imortalidade, porque na minha religião a gente fala da imortalidade. Você acredita que quando você morrer, o que vai acontecer com você? Se a sua ideia é parecida com o que acontece no mundo material, então é por isso que você tem medo da morte? Porque o espírita, ele pode até ter medo de morrer. Porque, querendo ou não, a gente está encarnado e, se dependendo da forma da morte... bem isso, é mais do como você pode morrer do que o morrer em si, às vezes, né? Porque se a gente vai morrer, vai. Pronto, vou para o mundo espiritual, vou. Por que eu vou ter medo disso? Eu posso ficar preocupado em como é que vai ser, porque sentir dor não é legal, né? Então a gente tem medo de que vai sentir dor, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, tudo bem, o medo do processo em si é até justificável. Agora, o medo do que vem depois, né, do vazio, da incerteza de saber o que vai acontecer, isso, para o espírita que estuda Kardec, com todo respeito, não é para quem estuda André Luiz. André Luiz, ele mostra um pedacinho da realidade espiritual. E é um pedacinho muito materializado, que é o que está mais próximo aqui da gente. Kardec, ele não se preocupou com esse mundo próximo aqui, por isso que André Luiz vem mostrar para a gente. Kardec se preocupa com a realidade do espírito imortal, que ele chama de mundo espírita. Aí eu acredito que André, por isso que André chama de mundo espiritual, para não ser a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Né? Suponho eu, nunca encontrei nada onde ele está explicando isso. Mas suponho eu. Então, quando a gente tem essa concepção em nós, dessa realidade que a doutrina que Kardec nos apresenta, o medo não faz sentido. Não nesse medo de, o que é que vem depois e tal. Mas Enzio, tá, como é que eu sei para onde é que eu vou? Porque eu não sei, não aconteceu. É da lei, que se você cumpre a lei, a Marina leu,
para a gente, na questão 614, Marina, que se você cumpre o que está ali na lei, se você, no seu dia a dia, mesmo imperfeito como nós somos, você se esforça em fazer como Jesus fez, se você se esforça pela lei, você está bem acolhida. Então, para onde você vai é o que menos importa. O importante é saber que você estará bem, porque você viveu o bem. Isso é o que é mais importante, né? E aí eu vou lendo com bem calma aqui o poema de Maria Dolores, e aí quando terminar, né, a gente já pode, faltam 10 minutinhos para terminar o programa, vamos com calma para a gente analisar se esse poema aqui, Lembranças de Coragem, está no livro Coração e Vida. Maria Dolores, ela diz assim: entre as lutas da existência, quando a estrada te pareça um campo de sombra espessa, sob tormenta a rugir. Entre as lutas da existência, quando a estrada te pareça um campo de sombra espessa, sob tormenta a rugir. Então, vamos lá. Entre as lutas da existência, quer dizer, as dificuldades existenciais. Sim. Né? Que aí Joana vai chamar de desafios existenciais, que é o enfrentamento de você ter que compreender alguém, é o enfrentamento de você encontrar forças para desafios e tudo mais. É como você lida com as situações. Quando a estrada te pareça, que é como você entende. Um campo de sombra espessa, você não consegue ver adiante. Sombra espessa. Você não consegue ver adiante. Você não sabe para onde ir. Sob tormenta a rugir. Tormenta, a tempestade. A rugir são aqueles momentos em que precede o início da tempestade. Você não sabe para onde ir e o que te aguarda, pelo menos é o que você imagina, é algo difícil. E se você não está vendo nada, é porque também você não está vendo ninguém. Não temas. Segue adiante. Cumpre os encargos que levas. Encargos, serviços que levas. Quer dizer, você recebeu. Lembra que a luz rompe as trevas. E de onde vai partir essa luz? Sempre dentro da gente. Descortinando o porvir. Descortinar, abrir a cortina, tirar a cortina para você ver o amanhã. É aquilo que eu te falei. Se você sabe que você está cumprindo a lei e você tem a intenção de acertar, mesmo que tenha os equívocos, porque somos imperfeitos, a lei me mostra para onde eu estou indo. Nesses instantes amargos, por maior a dor terrena, guarda a fé que te acerena, não te lastimes em vão. Nesses instantes amargos, que é como nós nos sentimos, só, sem saber para onde ir, sem ter perspectiva. A dor moral é muito intensa. Ela faz o paralelo com a ideia do ser amargo. Sim. Por maior a dor terrena, porque estamos encarnados. Guarda a fé que te acerena. A palavra fé, ela tem origem na mesma palavra que deu origem à palavra fidelidade. Ser fiel aos teus compromissos, como ela fala, cumpre os encargos que levas. Guarda a fé que te acerena. É você saber que você está fazendo aquilo, porque aquilo vai te levar para um lugar das promessas, né? O que é curioso, Marina, que quando a gente faz isso, você já começa a sentir o gosto da chegada aqui ainda no caminho. Sim. Não te lastimes em vão. Nasce a rosa no espinheiro.
A estrela é glória noturna, quer dizer, está a escuridão, vem a estrela. O ouro emerge da furna. Ele está soterrado no meio da lama. Mas ele não deixa de ser o ouro só porque ele está enterrado no meio da lama. A fonte serve no chão. E geralmente a fonte de água, ela nasce no chão, às vezes nasce na pedra. Sim. Você já bebeu água direto na fonte? Gelada! É bom. Curiosamente, extremamente saborosa, apesar de que a água não tem sabor. É. O que ela está me dizendo? Olha, Enzo, olha, Marina, esses lugares, essa situação, essas circunstâncias, elas são justamente o espinheiro, a escuridão da noite, a furna, o chão, a pedra. De tudo isso pode nascer a rosa, a estrela, o ouro, a água pura. Não pares, nem contes mágoas. Dor que te fere ou te isola, dor que te fere ou te isola, é sempre aula na escola que o céu te pede transpor. Aí entra a parte da caridade, né, do BIP. E veja, ela vem primeiro tecendo a imortalidade, e aí ela finaliza. E aí, antes de eu ir para o último, eu já quero, né? Nós estamos aqui 4 minutinhos, um pouco mais de 4 minutinhos, eu já quero agradecer, né, ao Delcio, ao Silvio, mais uma vez, por permitir que nós possamos estar aqui estudando Kardec, estudando temas tão relevantes que estão na Revista Espírita, que são de pouco acesso, né? Quer dizer, as pessoas pouco acessam. Hoje tem a Kardecpédia, você pode ler os textos da Revista Espírita, onde ele discute esses temas. E realmente agradecer essa possibilidade, porque senão eu estaria talvez levantando agora para ir trabalhar, né? Ou tivesse levantado antes para começar o download da alma, para começar o dia de trabalho. E aí podemos hoje estar aqui, graças a essa possibilidade. E aí eu vou para a última estrofe, e podemos, logo na sequência, depois de comentá-lo, a Nina já faz nossa prece de agradecimento. E ela finaliza dizendo: prossegue amando e servindo. Prossegue amando e servindo. Ao término da jornada, faz-se a noite madrugada. Olha só, a noite, escuridão, não tem mais luz. Mas o que é a madrugada? A madrugada é o alvorecer, é o que antecede o alvorecer. É o que antecede um novo dia. É um novo dia. Faz-se a noite na madrugada, no dia do eterno amor. Então, Marina, ela trouxe as características essenciais da chamada estética da arte espírita. É um poema que traz as definições essenciais do cristianismo. Então, ela não é arte pagã, não é um poema da arte pagã. Poderia ser um poema da arte cristã? Poderia, porque está trabalhando as características essenciais dessa arte com fundamento no cristianismo. Porém, ela vai além. Ela, além de trazer os próprios princípios que o cristianismo nos apresenta, ela traz esses princípios nos estimulando a imortalidade, com fundamento nessa imortalidade, mas não como muitas vezes na arte cristã, que traz só a admiração ou só o temor. Não traz nem admiração, nem só admiração, e não traz o temor. Traz a disposição para avançar perante os desafios existenciais. É por isso que, muitas vezes, quando a gente usa essa ideia da estética da arte cristã, ou traz os princípios fundamentais que norteiam a arte cristã, e vamos analisar, por exemplo, a reencarnação, e a gente sai de um patamar de reencarnação, a gente está aqui para pagar,
Para, nós estamos aqui para evoluir. Então, minha querida Marina, eu agradeço mais uma vez ao Silvio, à Silvia, ao Delcio, à Web Rádio Cristo Consolador, né? E agradeço você por tão prazeroso momento de arte espírita na nossa vida. E aí, eu já passo para você fazer as suas considerações finais e a prece de encerramento. Eu confesso que essa parte da arte, na verdade, acaba me interessando mais que o normal, porque pega um tema que eu gosto na minha vida pessoal. Então foi bem interessante de estudar um pouquinho mais, quero dar uma aprofundada no tema mais para frente. Mas, de maneira geral, espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho aqui junto com a gente nessa discussão. E já agradecer, então, por mais uma semana que todos nós pudemos estudar juntos, com a ajuda dos espíritos, nos aconselhando, nos intuindo, e que a gente possa ter uma boa semana, um bom início de semana, esse finalzinho de fim de semana também, e todos se cuidem, que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.